O Bolsonaro é o único presidente da história do Brasil que não pode falar absolutamente nada. Parece que é isso mesmo. O Bolsonaro é o único presidente da história deste país que não pode falar absolutamente nada. E isso vem ficando cada vez mais claro, vem ficando nítido. A imprensa vem jogando sujo, jogando pesado contra o presidente da República. Eu não sei aonde a imprensa quer chegar, porque isso está ficando claro, está ficando nítido. O presidente não pode falar nada, o presidente não pode dar uma declaração que a mídia fala que é o contrário, que a mídia cria um alardo em cima dessa declaração. Se o presidente fala que é A mídia fala que é B. Se o presidente fala sobre determinado assunto, a mídia de alguma forma tenta criar alguma polêmica em cima disso. Parece que eles querem a todo custo tornar o presidente da República uma espécie de rainha da Inglaterra. É nítido isso, é nítido os ataques. E eu falo isso porque eu vi a fala do presidente da República naquele caso do presidente da OAB, onde ele fala a história por trás da morte do pai do presidente da OAB. E parece que a mídia não aceitou isso. E eu volto a dizer, parece que somente um lado da história é verdadeiro. Parece que não existe democracia, ou parece que a história não pode ter duas versões. Isso é muito ruim, senhores. Ninguém aqui está defendendo o regime militar ou está defendendo a luta armada. O que nós queremos é a verdade. E nós sabemos, ou poucas pessoas sabem, que existiu sim duas histórias. Existia de um lado um regime militar e existia do outro uma luta armada, uma guerrilha. Isso é um fato concreto. É só você ver os jornais da época e as reportagens da época. Existia uma luta armada e existia um regime militar. O que nós queremos é apenas as duas versões da história. O que nós queremos é apenas que a história seja contada dos dois lados. E é isso que o presidente quer. Quando o presidente vem à tona e fala isso, ele deixa isso claro. Que ele somente quer que a história seja contada. Parece que para a esquerda, apenas a história da esquerda é verdadeira. E os jornalistas e a mídia brasileira compraram a história da esquerda. Se alguém de direita vier falar outra coisa, será taxado de filhote da ditadura, filhote do Ustra. E isso não é democracia. A democracia não se resume entre esquerda e direita. Não é isso, senhores. A democracia se resume no contar verdadeiro da história. E a história está aí. Quem foi o pai desse senhor? Ele foi um membro da guerrilha. Ele foi uma pessoa que cometeu diversos crimes. Era uma pessoa que pertencia a um dos grupos mais sanguinários da história deste país. Sim, de um lado nós tínhamos um regime militar. E o regime militar cometeu excessos. Mas o regime militar não cometeu esse tanto de excessos que a história conta por aí. Como o presidente da República gosta de falar. Muitas vezes, muitos membros desses movimentos de guerrilha eram mortos pelos outros membros desses movimentos de guerrilha. Eles mesmos matavam os outros membros e jogavam a culpa no regime militar. Senhores, isso é muito complicado, porque é a ditadura da história que nós vivemos. Parece que somente o que a esquerda fala é verdade. Parece que nada que a direita possa contar possa ser verdade. E não é isso que nós queremos. Eu vou colocar aqui a fala do presidente da República. E eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões sobre a fala do presidente da República. Eu quero que vocês vejam a fala e pensem, será realmente que o presidente cometeu algum excesso? Porque parece que a mídia criou um alardo em cima da fala do presidente. Vamos à fala do presidente. Impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados.
Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. Vocês viram a comparação que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez? Não há nada demais. É simplesmente uma comparação com os dois fatos que ocorreram. E que é possível sim saber a verdade somente de um fato, do outro não é. Que é o caso da facada. Ele fez toda essa comparação para explicar que a OAB proibiu que a Polícia Federal acessasse os registros telefônicos do advogado do Adélio. E a OAB, logo em seguida, emitiu uma nota de repúdio a isso. Mas que país é esse, senhores? Que somente um lado está certo. Será que o outro lado não tem direito de resposta? Não tem direito a ter uma opinião? Senhores, o que nós estamos vivendo e vendo aqui é uma ditadura silenciosa. É a ditadura da imprensa, é a ditadura da OAB, onde a todo momento eles tentam colocar o presidente da República de modo a ficar refém desse sistema. Vamos ver aqui o que o presidente da OAB falou sobre a declaração do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ao fato. Afirma que a OAB impediu a perícia no telefone do Adélio Bispo. Isso não aconteceu e a própria Polícia Federal já negou esse fato. A OAB garantiu apenas o sigilo da conversa entre o advogado e o seu cliente, que é protegido pela Constituição, assim como é o dos jornalistas e dos sacerdotes. Nós temos que garantir o sigilo no Estado Democrático de Direito. E o presidente se opor a isso é se opor ao próprio texto constitucional. Eu perdi meu pai com menos de 2 anos de idade. Meu pai era um jovem de 26 anos, servidor público, estudante de direito, que deu sua vida em defesa da democracia. O presidente brincar com esses sentimentos, debochar dessa história, é muito grave. Demonstra crueldade, falta de empatia, o que eu estranho no homem que se diz tão cristão. Eu quero que vocês me falem se realmente foi para tudo isso. Será que realmente o presidente está tão errado assim? Será realmente que o presidente Bolsonaro não pode falar nada? Será que nós vivemos em um país onde o presidente da República não pode externar a sua opinião? Será realmente que a verdade está somente do lado da OAB, do lado da Rede Globo, do lado da grande mídia? É o que parece, senhores. É uma ditadura silenciosa, onde eles querem fazer que você pense da forma deles. Parece que você não pode pensar diferente, você não pode externar uma opinião diferente ou contrária à opinião deles. Isso é muito complicado, senhores. Isso não é democracia. E o presidente da OAB grava uma entrevista falando que o presidente desrespeitou a memória do seu pai. Olha o absurdo. Em qual momento vocês viram o presidente da República desrespeitando a memória do pai desse senhor? Em nenhum momento isso existiu. Em nenhum momento o presidente externou alguma crítica ao pai desse rapaz. Ele simplesmente relatou que a história pode ter 2 versões. Mas parece que nós vivemos numa ditadura que somente um lado pode opinar. Que somente um lado pode contar a verdade. Isso não é democracia, senhores. O que a OAB e a grande mídia quer fazer não é democracia. É o desrespeito à liberdade individual. É o desrespeito à liberdade das pessoas de externar o que elas pensam. E fica claro isso, porque o presidente, a cada dia que passa, fica refém desse sistema que governa o país. É complicado, mas é o Brasil, é o país que nós vivemos. E nós temos que lutar todos os dias contra esse sistema que tenta oprimir quem pensa diferente, quem pensa fora da caixa. Então é isso, senhores. Esse foi nosso vídeo sobre esse fato ou polêmica envolvendo o presidente da República
e o presidente da OAB. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.